Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Sá e hoje em Vida de Dublê o tema vai ser sobre pilotagem de carro. Os bastidores de como funciona a pilotagem de carro para cinema, para filmes publicitários, perseguições, enfim. Então eu vou estar explicando um pouco mais detalhadamente como funciona esse universo aí da pilotagem de carro. Legal? Então já dá seu like, se inscreve no canal para vocês ficarem atualizados aí pelo mundo de aventuras e dos dublês de ação e dos bastidores aí das filmagens, ok? Então vamos lá, galera. Eu fiz até uma colinha aqui para falar para vocês para não esquecer de nada. Então vamos lá. O tipo de pilotagem, tem vários tipos de pilotagem de carro, tá? Eu vou até estar colocando aqui algumas imagens para vocês verem como é que funciona aí, com fotos, enfim, mais detalhadas, tá? Então vamos lá. Tipos de pilotagem. Quando você pilota um carro para cinema, é diferente de você pilotar um carro para uma corrida ou para uma prova de corrida, que você tem que fazer aquela curva virar uma reta com mais velocidade possível, né? Então, os pilotos de corrida vai fazer uma curva aí, um S, ele vai fazer aquela curva a 300 por hora, enfim. Na parte de cinema, o cinema é uma mentira bem contada e bem feita. Não que a gente não viva no limite, tá? Porque nós temos que fazer a cena ser o mais real possível. Então a gente tem que fazer o carro nessa curva, sair de lado, a mesma curva que o piloto faz a 300, a gente vai fazer muito mais devagar, porém com muito mais controle e com saída de carro de traseira, cantando pneu, enfim, saindo aquela fumaça. É isso que fica bonito para o cinema, tá? Porém, a gente vive num limite. Então é esse limite que eu quero falar para vocês. O nosso limite está em centímetros, tá? A gente tem marcações, então se a gente tem que passar com o carro ou com a moto, enfim, para perto da câmera ou uma cena que seja passar, quase atropelar alguém, ou seja, a gente tem sempre, a gente está no limite do risco para rolar um acidente. Então por isso que a gente tem que treinar bem, a gente está sempre atualizando nossas pilotagens, sempre trabalhando este lado para poder, cursos, né? Enfim, sempre atualizando nossa pilotagem para poder sempre estar fazendo algo bacana e que esteja no controle, tá? Nada fora do controle, ok? Então, como eu falei, a gente vive no risco, tá? Passou um pouquinho, vai gerar um acidente, tá? Então, a gente somos, né, chamados de Precision Driver, como o nome já diz, piloto de precisão, que é esses limites aí de centímetros que a gente tem para poder fazer a cena. Então a gente começa devagarzinho, vai aumentando a velocidade até fazer a cena ficar perfeita. Ok, galera? Então, tipos de pilotagem. Você tem pilotagem mais agressivas, vamos supor uma perseguição de carro, onde você tem uma coreografia de carro, tá? São vários carros envolvidos, né? Então um carro passa por aqui, outro passa por trás, todos em torno dessa cena são pilotos, tá? Porque um tem que segurar o carro para poder o outro passar, então você tem que ser muito bem trabalhado para não gerar um acidente, tá? Então a gente faz toda essa coreografia antes com carrinhos, a gente desenha ali o que vai acontecer na filmagem, a gente é um planejamento muito bem feito, tá? Para não gerar acidente e não gerar nada de errado, ok? A gente tem também pilotagens com solos diferentes, então você vai pilotar em terra, em chuva, com pista molhada, às vezes não tem chuva, mas para o cinema você faz a chuva, né? Então leva o caminhão-pipa, faz aquela chuva acontecer. Então você tem que estar preparado para pilotar com todos os tipos de solo diferentes, tá? Com as situações diferentes, inclusive. Legal? Em acidentes também você tem que estar coreografado, com um bom planejamento para fazer pilotagem de moto com queda de moto, com atropelamento. O cara que vai ser atropelado, quem está dentro do carro tem que ser um piloto, porque não é qualquer um que vai atropelar, tem todo um sistema de como você atinge o dublê que está ali, como você segura ele em cima do carro, tá? Às vezes é um atropelamento que ele tem que rolar o carro total, então você tem que segurar o piloto, o dublê em cima do carro. O piloto ele tem que ter
link e com o dublê para fazer essa cena dar certo. Então o piloto ele tem que ir freando, segurando o dublê no carro, depois ele vai acelerando devagarzinho para o dublê subir para o teto do carro, depois ele freia para ele não cair de uma vez para o chão. Então tem todo um sincronismo entre o piloto e o dublê, tá? Numa cena de atropelamento de carro, com carro. Tá? Uma colisão de carro também, então tem toda uma preparação dos carros. Eu vou falar daqui a pouco como que é também todo esse lado de preparação de carros. Então tem toda uma técnica por trás de como se fazer um acidente de carro, tá? Para cinema, porque alguns acidentes até são feitos digitalmente, mas tem outros, a maioria não. Então os capotamentos, enfim, então tem várias cenas que você tem que fazer mesmo, fazer a cena real, né? Colisões de carros, enfim, tá? Filmes de publicidade, então aí é mais detalhes, então é lançamento dos carros, então você tem que ter mais precisão ainda. Tem um camera car, que depois eu vou mostrar as fotinhos aqui dos cameras cars, como é que funciona, tá? Como que são eles, os tipos de camera car, mas vamos voltar para o publicidade e a pilotagem para filmes publicitários, que são os lançamentos de carros, enfim, os comerciais de carros, né? Então, você tem que fazer, por exemplo, o camera car vem vindo, você tem que pegar detalhes aqui, filmando detalhes da roda, aproximação com o logomarca chegando, saindo de lado, filmando por trás. Tem técnicas, por exemplo, se você está filmando por trás, você não pode pisar no freio, senão vai acender a luz do freio, e aí não fica legal para filmagem. Então, você tem que controlar o carro freando com a mão, com o freio de mão. Técnicas para o carro começar a escorregar um pouco mais, você tem que calibrar um pouco mais os pneus, enfim. Então eu vou falar isso daqui a pouco no preparação dos carros, tá? Então esses detalhes são muito importantes no tipo de pilotagem para filmes publicitários, tá? Que aí você vai pegando detalhe de logo, detalhe de farol, detalhe de roda, todas essas coisas com velocidade, tá? Então tem alguns filmes publicitários de carro, inclusive, são filmados dentro de autódromo, tá? São filmados em caminhonetes, são filmados em terrenos de off-road. Então você tem que saber um pouquinho de pilotagem de terra, estrada, asfalto, cascalho, enfim, um pouco de cada coisa, tá? E eu vou falar também para vocês uma dica importante, que são os cursos. No final eu falo os cursos bacanas para vocês fazerem, para vocês, se você quiser entrar nessa área de pilotagem de carro, para filmes, publicidades, enfim. Legal? Uma outra coisa, vamos falar também agora então das preparações dos carros. Quando você vai fazer um capotamento de carro, tem toda uma preparação, tá? Tem que ser retirado banco, retirado tudo de dentro do carro que possa causar algum impacto no piloto. Limpar o carro mesmo, qualquer parafusinho ali que soltar, que na hora que o carro estiver girando, vai girar e pode atingir o piloto. Tá? Então tem que fazer uma gaiola de proteção para o piloto. Então tudo isso é preparado. Cintos de 4 pontos, a gente amarra o cinto, fixa o piloto no banco, que já é um banco especial também. Ou seja, o carro é todo preparado. Inclusive, para uma cena de capotamento, botamos um tanque que ele é lacrado, então é um tanque que vai pouco combustível e ele é lacrado. Se o carro ficar de ponta cabeça, ele não vai vazar combustível, então nem usa o próprio tanque do carro. Tá? Cenas que você tem que fazer o carro escorregar um pouco mais, você tem que calibrar o pneu com mais calibragem, mais alta, né, vamos falar assim. Você tem que deixar com quase 70 libras, tá, para vocês terem noção. Então, é praticamente o dobro do que você anda na rua, para o carro ficar mais solto. E muitos carros hoje em dia, eles têm todo um controle de tração, um controle de frenagem, que não deixa você fazer muitas coisas. Então você tem que também ter um mecânico no set que ele vai desligar alguns sistemas dos carros, para poder os carros ficarem mais na sua mão. Tá? Você controlando o carro e não o carro se autocontrolando, né? Então tem todos esses detalhes para você fazer uma cena perfeita de carro. Você vê, é muita coisa, galera, tá? E vamos entrar agora na parte dos pilotos, que são os pilotos de camera car. Todos os carros que estão sendo pilotados são filmados, tem um camera car na frente, que eu vou botar agora aqui a foto dos camera cars, que
eles são pilotados por alguém. Então, esse piloto de câmera car, ele ainda é mais específico ainda, esse piloto. Por quê? Como você pode ver aqui nesse câmera car, esses câmera car só tem 3 no Brasil D, que são com a grua. A grua é o braço, né? Que filma, que ele gira em cima do carro, e tem a câmera que você trabalha com joystick também, e o braço também da grua. Então, para vocês terem noção, esse piloto do carro, no carro de câmera car, vão 3 pessoas para operar esse equipamento. O piloto, o operador da grua e o operador da câmera. Isso é o básico para operar os carros. Aí vão o diretor de fotografia e o diretor para poder sair a cena que eles querem. Tá? Então eles vão fazendo ali toda a direção e com comunicação para quem está no carro de cena, e aí vão fazendo toda a coreografia dos carros, tá? As manobras aí para ficar tudo certinho. Esses carros são tudo preparados com suspensão a ar, que eles não balançam tanto, a própria câmera é com cabeça estabilizadora, então o carro pode balançar, mas a câmera vai ficar retinha, tá? Então são equipamentos caros, mas muito precisos, tá? E esse piloto do câmera car, ele tem que estar preocupado com o que está acontecendo, né, com outro carro, com o braço, porque dependendo da altura onde está esse braço, você tem que ficar muito ligado o que tem em torno, se vai ter árvores ou se tem outro carro, para poder tirar e pilotar, não batendo o equipamento no outro carro, enfim. Então esse piloto do câmera car é muito mais específico ainda, tá? Tipos de câmera car que vocês viram agora aí, tem esses daí, que são esses 3 que eu falei que tem no Brasil. Tem o câmera car que você puxa a carreta, onde geralmente os atores eles não pilotam os carros. Até porque os atores eles estão ali para atuar. Então eles têm que dar o máximo deles na cena ali. E às vezes eles são cenas onde mexe com o psicológico do ator, que ele tem que... São cenas fortes, tem que estar bem preparado para atuar mesmo. E ele não vai ficar tendo que se preocupar com pilotar o carro e atuar. Então, existe alguns câmera cars que você coloca o carro, por exemplo, esses daí que são um pouco mais simples, que você puxa um carro numa carretinha, como vocês estão vendo aí, e tem o outro, que é esse, que é o stunt car, que aqui no Brasil só tem um, que é uma plataforma, onde você coloca o carro em cima mesmo da plataforma, e aí vai pilotando, e as câmeras estão focadas ali, e o ator pode ficar despreocupado, que ele não precisa pilotar o carro, ele precisa simplesmente fazer a parte dele, que é a atuação. Legal? Então é isso, galera. E o que eu indico para vocês? Vocês que queiram entrar neste mundo de pilotagem para cinema, enfim, para filmes publicitários, existem alguns cursos que eu indico vocês fazerem. Tá? Então, o primeiro curso é curso de pilotagem, que é defensiva, ofensiva e evasiva, tá? São cursos que você vai aprender as manobras de carro, tá? Quando cavalos de pau, slalom, vindo de ré, ou seja, você vai entender o que é o carro, o que você consegue fazer com o carro, tá? Indico também curso de pilotagem off-road, para você entender como que se porta um carro fora do asfalto, na parte de lama, de terra, para vocês entenderem que é, como o carro sai mais, como é que funciona, para vocês também aprenderem essa parte. O drift também é um curso muito bacana, porque o que acontece? Você tem um controle do carro com ele saindo de traseira, fazendo essas manobras, tá? Mas fica um detalhe, porque o carro do drift, geralmente a tração é traseira, né? Então é mais fácil você fazer o motor, dar motor, ele vai saindo com o motor, tá? Alguns carros que você pilota para fazer cenas, ele não tem tração traseira, vai ter tração dianteira. Então aí é o contrário, você tem que fazer com freio de mão, fazer o carro escorregar e aí você controla ele e aí vai indo. Mas é legal um curso de drift para você ter esta noção de controle de carro, tá? E existe um curso, que é esse curso aqui, deixa eu botar a camiseta aqui para vocês verem, que é essa aqui, Stunt Driving School, que ele é um curso voltado para dublês mesmo e para você que queira atuar na parte de cinema.
Então esse curso ele tem uma vez por ano, tá? E assim que vai abrindo vagas, vocês entram no site e se inscrevam, que aí quando abrir a vagas eles explicam para vocês, tá? É em parceria com a equipe No Limits, que ministra esse curso. Então fica a dica para vocês que queiram entrar nesta área de pilotagem para cinema, para filmes publicitários, enfim. Legal, galera? Então, espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus, boas aventuras e mandem comentários e tamo junto aí. Valeu, galera. Aquele abraço para vocês.